Diálogos VC. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Diálogos VC. Eu sou Melissa Dominique Bianchi, gerente de comunicação da Votorantim Cimentos. E hoje vou mediar o episódio deste podcast sobre tendências na construção em 2024. Vamos mergulhar no futuro da construção civil, explorando as direções que moldarão o setor este ano. Quais são as expectativas dos consumidores, as novidades previstas para a indústria da construção? Vem transformação aí, sustentabilidade? Para responder a essa e outras perguntas, convidamos 3 especialistas. A Juliana Lanzo, gerente de produto da Leroy Merlin. Obrigada pela presença, Juliana. Oi, Melissa, eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bacana para quem trabalha nesse setor de materiais para construção discutir o que esperar, do futuro da construção no Brasil. Bora bater esse papo. Contamos também com Fábio Pinheiro, gerente-geral de marketing, produtos e operações comerciais da Votorantim Cimentos. Bom tê-lo aqui, Fábio. Muito bom estar com vocês aqui. Vamos discutir um pouquinho esse futuro da construção civil. Espero poder contribuir aí. Está conosco também o Anderson de Oliveira, vice-presidente de tecnologia do Sinaprocim e gerente do programa setorial de qualidade de argamassa colante. Seja bem-vindo ao Diálogos VC, Anderson. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer contribuir, trazer um pouco da nossa experiência do sindicato no setor de argamassas e no setor de produto de cimento como um todo. Então, vamos começar nosso bate-papo. Juliana, quais são as expectativas dos consumidores em relação aos materiais de construção e acabamentos para 2024? Bom, acho que falar de material para construção, material de acabamento, está muito relacionado com obra e reforma. E o consumidor enxerga a obra e reforma como problema. Muitos imprevistos acontecendo durante a obra. Então, é um período de muita dor de cabeça. Então, acho que falar de expectativa dos consumidores em relação a materiais para construção está muito relacionado a que resposta que esses produtos podem dar para que a obra seja mais fácil, menos traumática, mais rápida, mais limpa. E além disso, acho que uma outra expectativa que a gente vê crescendo muito nos últimos anos, e provavelmente no próximo ano deve se fortalecer, é o cliente conseguir comprar o que ele precisa pela internet. Então, uma compra mais facilitada, mais rápida, receber o material para construção na casa dele. E um terceiro ponto que eu destacaria é uma mudança cultural que a gente teve pós-pandemia, das pessoas buscarem ali materiais para construção e de acabamento que visam não só a estética, mudar a cara do ambiente, mas também trazer conforto. Porque é o espaço onde ele passa agora mais tempo, passa o dia todo trabalhando, depois à noite, fim de semana com a família. Outra expectativa do consumidor é conseguir encontrar produtos que consigam combinar um ambiente bonito, agradável, mas também confortável, buscando conforto térmico, acústico, lumínico. Acho que é uma tendência que a gente tem que estar de olho não só para o próximo ano, mas que deve perdurar aí por bastante tempo. Hoje o consumidor encontra muitas opções, né, Juliana? Acho que a gente avançou muito também, né? Uhum. Em produtos, cores, formatos, enfim. O mercado hoje, ele atende todos os tipos de gostos, preços, confortos, né? Nessa linha que você tem falado. Atende e se renovando a cada ano, né? Então, a gente vê tendências um pouco mais de longo prazo na construção, então modelos construtivos que vão surgindo e se consolidando ao longo do tempo, mas ano após ano tem muita tendência de acabamento, decoração, que a gente vê de fato sendo modificado a cada ano, para o cliente sempre encontrar coisas novas, conseguir dar uma cara nova para o ambiente. Então, acho que tem esses 2 tipos de tendência, algo mais contínuo e o que a gente vê de gosto mesmo mudando a cada ano. Pegando seu gancho, Juliana, queria que o Fábio contasse um pouquinho pra gente. A Votorantim Cimentos está olhando para esse consumidor que busca otimizar a obra ou fazer uma reforma com menos dor de cabeça? Sim, inclusive a gente tem diversos produtos que estão sendo lançados e alguns específicos que foram lançados esse ano até com esse foco. A gente lançou a Votomassa Impermax 1000, então ela é uma argamassa impermeabilizante, semiflexível, voltada para cozinhas, ambientes internos, como banheiro também. Ela garante 50% de mais proteção contra a água. Também um outro lançamento nosso foi o Impermax 7000, é uma argamassa impermeabilizante, flexível, voltado para piscina, para reservatórios de água, e ela permite com que a pessoa utilize com muito mais facilidade e faça uma aplicação oferecendo até 30% mais de elasticidade. Então isso sempre voltado e lançando produtos voltados para a usabilidade do nosso consumidor final, para proporcionar maior praticidade também.
evolução do produto Sim. mesmo, né? Na tecnologia do produto, né? Sim. Muito E legal. outros produtos, a gente lançou outros produtos nos anos anteriores, na própria linha de argamassa, na própria linha de concreto também, voltado para o canteiro, otimização do canteiro de obra também. Mas a Votorantim não para por aí, tem muita coisa a mais sendo planejado para os próximos anos também. Anderson, 23 foi um ano que marcou muito para a argamassa, né? A gente teve revisão da norma técnica, lançamento de muitas argamassas. Como que o Sinaprosim está olhando para esses avanços? Conta um pouquinho para a gente. Bom, o sindicato ele tem uma preocupação muito grande. A gente coordena, né, os programas setoriais da qualidade, entre eles das argamassas colantes, e o elo mais fraco da cadeia produtiva é o consumidor final. E ele é a nossa maior preocupação. Porque o programa da qualidade ele é ligado ao governo federal, através do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, e ele tem o grande objetivo da isonomia competitiva, quer dizer que existe uma concorrência justa entre os fabricantes de argamassa colante, uma preocupação grande com o consumidor final e também com o cumprimento das normas e regulamentações, né? Tudo aquilo que a gente usa como ferramenta base. Mas mais do que isso, o programa da qualidade ele contribui nesse monitoramento do mercado para verificar se as argamassas estão ou não atendendo essas normas. E aí, dentro desse conceito, quadrimestralmente, o programa ele publica uma relação de empresas qualificadas, quer dizer, aquelas empresas que têm a boa prática e o cumprimento às normas, e também das marcas que não estão atendendo às normas. Através de ensaios em laboratórios acreditados pelo Inmetro, nós conseguimos identificar as empresas que sistematicamente estão colocando no mercado um produto não adequado. Então, essa nossa preocupação é de alertar, orientar, principalmente o consumidor, mas também os construtores, para que toda a cadeia produtiva, em conjunto, trabalhe em prol da qualidade e do desempenho. Que a hora que a expectativa do cliente é ter um bom revestimento, é ter um bom acabamento, só que muitas vezes ele esquece que a argamassa colante, que ela não é um produto de consumo. Ninguém vai na loja e fala assim, eu quero comprar uma ótima argamassa. Não, ela é um meio, só que ela é fundamental para o desempenho do sistema. E muitas vezes a gente acaba negligenciando a escolha, seja por preço ou não conhecendo a procedência daquele fabricante. Então o que a gente busca com isso é trazer elementos para que o consumidor, o construtor, o próprio revendedor, na hora que firmar suas parcerias, também firme com empresas sérias e que tenham compromisso com a qualidade, com o desempenho e automaticamente também com a sustentabilidade. E simplesmente a regra é cumpra a norma técnica, faça o seu trabalho com excelência. Né? A gente busca sempre, lógico, através da legislação, cumprir o Código de Defesa do Consumidor. Para isso exige legislação, então a gente não exige nada mais do que a legalidade. Né? Então esse é um compromisso do sindicato, um compromisso das empresas do setor em fazer o bom e bem feito. E comprovar, claro, demonstrar para o mercado aquelas empresas que têm competência. Então esse é o nosso trabalho. Como que o consumidor, o profissional de obra mesmo, pode escolher uma boa argamassa? Quais são os elementos que ele deveria considerar? A dificuldade está nisso, porque quando você vai numa loja, você tem várias embalagens, o produto é ensacado, então visualmente você não consegue fazer uma seleção, né? E para isso, o programa ele tem um portal, que é o pbqph.gov.br, no site do sindicato também, sinaprosim.org.br, eles conseguem identificar as listas das empresas participantes do programa que estão qualificadas, e ali ele já tem uma pré-seleção. Lógico, o especialista, né, o construtor, ou aquele que a gente pode também exigir relatórios de ensaio das empresas, né? Que aí sim você tem uma comprovação do desempenho daquele produto. Importante que esses relatórios de ensaio sejam feitos em laboratórios acreditados pelo Inmetro. Uma questão de confiabilidade, de segurança, controle metrológico, tudo isso é importante dentro desse processo, porque existem vários laboratórios, mas nem todos têm a capacitação para fazer esses testes. Então tudo isso é um cuidado que a gente tem para zelar pela imparcialidade e pela segurança. Então, assim, para o público mais técnico, no mínimo, solicitar os relatórios de ensaios. Para as empresas que estão no programa, solicite um certificado. Eles têm um atestado de qualificação, que quadrimestralmente é atualizado por uma gestora técnica. Né? Todo esse trabalho do programa é conduzido por um organismo de terceira parte. Não é o sindicato que faz esse trabalho técnico. Legal. Essa empresa ela é acreditada pelo Inmetro, ela é credenciada pelo próprio PBQPH,
para fazer a coleta de produtos no mercado, levar para os laboratórios acreditados para teste e a partir daí ter uma análise técnica para divulgação das empresas. Então existe toda uma metodologia, um regramento e a questão da imparcialidade. É por isso que eu falei que não é um produto de consumo do consumidor, ele é um meio e ele é difícil de você identificar visualmente, diferente de alguns outros materiais que você vê o acabamento, você vê o aspecto visual e você consegue até fazer uma pré-seleção. Sim. No caso da argamassa, não. Então ele tem que ter esse cuidado. A gente inovou esse ano, criando uma marca, então as empresas qualificadas elas estão inserindo nas suas embalagens um QR Code, onde vai ser possível o próprio consumidor, com o seu celular, identificar se aquela empresa tem ou não atestado a qualidade e que participa do programa. De forma muito rápida, Isso né? é rápida, ele consegue visualizar se a empresa participa. É bom deixar claro, assim, uma empresa que não participa do programa não quer dizer que ela esteja com problemas técnicos. Não é isso, ela apenas não participa. Sim, ela pode aderir a qualquer momento, como você falou. Exato, mas eu consigo demonstrar ao mercado aquelas que participam e que estão com a qualidade comprovada. Muito bom. Então aí eu consigo fazer já um avanço ao consumidor, principalmente o consumidor final, né, que é o elo que a gente sabe que ele tem dificuldade técnica em seleção. Sim. Tá? A gente não entra na questão do aspecto comercial, marcas, isso a gente não entra no aspecto. Fala, Ju, Sim, por favor. acho que esse tema é muito relevante e eu acho que o varejo também tem uma missão importante nisso, de já fazer ali uma barreira em relação a produtos que não são normatizados, que não atendem, né, o mínimo de qualidade necessário para garantir que o cliente que está indo ali na loja fazer uma compra, ele não tenha que nem pensar, poxa, será que esse daqui atende? Porque ele sabe que ali só vai estar exposto, já passou pelo crivo daquele varejista, só vai estar exposto produtos que de fato têm qualidade, né, que atendem às normativas necessárias. Então, acho que a ponte com a área técnica, engenheiros de obra, construtoras, é um canal um pouco mais facilitado, porque já é um público que busca informação, que busca saber se está usando um produto adequado. E acho que o grande desafio é o cliente final, que ainda é a maior massa, que vai ali comprar o piso, o revestimento, e precisa levar a argamassa na hora para sentar aquele piso. Ele descobre na hora, né, que precisa da argamassa. É muito importante que o varejo só deixe disponível produtos que de fato ele fez uma verificação anterior, entendeu que o produto é de qualidade, para o cliente não ter surpresa, né? Como eu comentei no início, que o processo de obra geralmente dá muita dor de cabeça, mas a pior dor de cabeça não é durante a obra e a reforma, é o que vem depois. É isso que eu ia falar, né? A obra já é um processo de planejamento, execução, etc, né? Que a gente já falou. E aí, depois, você precisa garantir que não venha mais novidades. Imagina, aí, né? Terminou retrabalho. A obra, você inaugurar o espaço, a casa, né? E acabou. Exatamente. Então, por isso que é muito importante esse olhar no meio técnico e no varejo também. Tentar economizar tanto para comprar um produto que a pessoa não tenha certeza se é de qualidade ou não, e aí sai a casa, a pessoa tá lá, tranquila dentro de casa, aí começa o reboco soltar da parede, ou um piso soltar, e quando vai olhar, poxa, aonde que tá o problema? Aí é bastante dor de cabeça, uma dor de cabeça de tentar entender se foi o profissional de obra que aplicou usando e seguindo toda a recomendação, aí depois vai olhar e fala, poxa, mas o produto não era um produto certificado, não era um produto de qualidade, então, para não ter dor de cabeça, é produto bom, com um profissional capacitado para poder aplicar, e aí sim, a probabilidade de você ter menos dor de cabeça, ela passa a ser bem menor do que quando você utiliza um produto que você não sabe se é normatizado ou não, ou um profissional que não está capacitado ou treinado para a utilização daquele produto em específico. Ninguém quer ter dor de cabeça depois que entra dentro da sua casa e termina a sua obra. Gente, ninguém quer o pedreiro voltando, né, para visitar a casa depois dela pronta, né? Exato. E é um conjunto entre serviço e produto, né? Então, os dois têm que funcionar muito bem. Gente, tá muito bom o papo, né? A gente até fugiu do tema. Vou voltar para 2024 aqui, que a gente tá falando de tendências, inovações para esse ano. Mas eu queria muito que você falasse, Juliana, pra gente, quais são as inovações aí da Leroy Merlin para esse ano de 2024. Bom, acho que a Leroy, ela busca inovar por dois caminhos. O primeiro é o modo de funcionamento, o modelo de negócio da empresa, e o segundo são os produtos que ela oferece ali no ponto de venda, que precisam ser inovadores para a empresa também ser. Primeiro, falando de modelo de negócio, acho que o consumidor, de modo geral, já aceitou que para fazer uma obra, uma reforma, ele precisa visitar vários lugares. Então, material pesado para construção em um lugar, móvel planejado em outro, acabamento em outro, decoração em outro. Então, a Leroy vem com um modelo de negócio inovador do cliente encontrar do início da obra até o final tudo que ele precisa, todos os tipos de projeto, e somado a isso, algo que tem se fortalecido nos últimos anos e que no próximo ano também vai ser uma alavanca de sucesso da empresa, é a venda do serviço.
Então, o cliente na Leroy já entendia que ele poderia comprar tudo para obra, mas ele colocava tudo no carrinho e pensava, agora eu tenho que ir atrás de quem faça. Né? Pedir indicação com familiar, procurar na internet. E a Leroy também trouxe essa facilidade como inovação no varejo, no meio de home center, que é ter a disponibilidade da mão de obra, da instalação, para praticamente tudo que é vendido ali. Então, acho que é um modelo muito bacana. Aos poucos, ali entendeu também que o cliente não queria só comprar tudo no mesmo lugar, inclusive o serviço, mas ele queria fazer tudo isso perto da casa dele. Então, a Leroy tem um plano de expansão, com inauguração de novas lojas, muito ambicioso para os próximos anos e muito também pautado no modelo novo de lojas, que vocês já devem ter visto por aí, que é a Leroy Merlin Express, de bairro. Justamente com a ideia de trazer alguns produtos de mais conveniência, de mais impulso, né, que o cliente precisa ali numa emergência para perto do bairro, para ele não ter que se deslocar tanto para conseguir fazer uma compra. Principalmente em cidades grandes, isso faz toda a diferença, né? Faz porque toda tem a o diferença. trânsito, tem o tempo, né? Então você facilita a vida das pessoas, né? Exatamente. Então, acho que a Leroy seguiu muito no caminho da inovação do modelo de negócio, por vender a solução completa para o cliente próximo da casa dele. E aí, olhando para produto, é algo que a gente está sempre muito antenado na Leroy, em todas as sessões de produto, para garantir também que a gente tenha ali a disponibilidade e sendo o primeiro a trazer para o consumidor as novas tecnologias, as inovações que a indústria desenvolve a cada ano. Então, para o próximo ano, a Leroy continua buscando desde pequenas inovações em mercados já consolidados, então famílias de produto que a gente já vende, mas que sempre tem ali uma novidade pontual, a indústria lançando um produto novo com um atributo diferenciado, como o Fábio comentou, né? Da Votorantim. Então, é um mercado consolidado de impermeabilizantes, mas a gente sabe que sempre tem uma oportunidade de facilitar a vida do aplicador, de, enfim, ter uma obra mais facilitada, enfim. Mas além dessa oportunidade de inovar em mercados já consolidados, tem também a oportunidade que a Leroy está sempre buscando de entrar em novos mercados. Então, o que o varejo também nem começou a vender ainda? Para a gente começar a explorar, né? E aí um exemplo bacana que a gente está tirando do papel agora e no ano que vem a gente pretende fortalecer é a venda, por exemplo, de soluções para conforto acústico na residência, decorativo. Então a pessoa já está com a casa, o apartamento construído, ela não quer derrubar a parede para colocar por trás uma manta, uma lã que vai trazer ali algum conforto, uma performance acústica. Então por que não ter um produto para se colocar na parede, que não fique parecendo um estúdio, a sala da pessoa ou o quarto da pessoa, né, mas que seja bonito, que converse com a decoração da casa, mas que tenha uma performance acústica. Então, algo Perfeito. Completamente novo no varejo. Então, acho que a Leroy tem o tamanho que ela tem hoje, né, como principal home center do Brasil, muito com esse olhar de trabalhar em conjunto com a indústria, para melhorar mercados que já existem, trazer inovações para aqueles mercados já mais convencionais e também mostrar para o cliente que existem novas soluções, novos mercados que ele nem sabia que ele poderia encontrar numa loja de material para construção. E são muitas frentes, né? Que é isso, Muitas. A facilidade de compra, o produto que é inovador, como facilitar ali na hora da compra também, do começo ao fim, né? Isso. Então, É olhar para a jornada do cliente como um jornada todo, inteira. desde a pesquisa dele na internet, ele encontrar fácil o que ele precisa, passando pela loja, encontrando ali a solução completa, o projeto completo com serviço, perto de casa, e vendo que ele tem acesso a tecnologias novas que estão saindo a cada ano de forma rápida ali perto dele. Fábio, olhando para a Votorantim Cimentos agora, né? A Juliana trouxe muito essa questão do produto, né? E ainda bem que os produtos estão evoluindo para essas facilidades, né? Para olhar para o cliente, para o consumidor final e entender as necessidades dele no dia a dia, ali na residência, no comércio, né? O que a Votorantim Cimentos está pensando para 24? A gente continua caminhando cada vez mais focado em oferecer soluções para o mercado da construção civil voltada desde a fundação até o acabamento. Esse é o nosso foco e não apenas cimento, mas voltado também para a linha de acabamentos também, cada vez mais trazendo soluções que permitam aí ganhar velocidade no canteiro de obra, cada vez mais trazendo também soluções e qualidade nesse atendimento aos nossos clientes, porque um grande desafio quando você lança um produto não é só lançar o produto, é como é que você capacita também tanto os aplicadores, capacita também tanto os lojistas quanto os balconistas em entender bem o produto, entender bem o atributo do produto e como é que ele vende esse produto para que evite ter qualquer tipo de problema sobre a usabilidade. Então, a gente está focado nisso, a gente está focado simplesmente em não só produzir o produto, mas ter um olhar tanto da fundação até o acabamento e também preparando para o consumidor final utilizar bem esse produto que a gente vai lançar.
Bacana, o que combina muito com o que a Juliana estava falando sobre a jornada do cliente. A Votorantim Cimentos, então, também está olhando da fundação ao acabamento, mas também do cliente chegar na loja e ter um profissional lá do outro lado do balcão preparado para atender, né, esse cliente com o melhor produto, com a melhor indicação de aplicabilidade. E o profissional de obra, como que a gente chega com as informações para esse profissional de obra garantir que ele está usando também o produto correto? Hoje a gente tem uma gama de produtos, o que é ótimo, né? O que facilita a vida do consumidor final, mas também pode causar uma confusão, né? Afinal de contas, qual é a argamassa que eu uso na minha casa, né? Como eu escolho? O Senapro, assim, olha para isso? É uma preocupação, por mais que a gente lide com as indústrias, né? A gente tem a preocupação no desenvolvimento e a manutenção sustentável do segmento. Porque se a partir do momento vira um problema, o consumidor vai mudar de sistema construtivo e automaticamente os nossos produtos vão deixar de ser usados. E não basta ter um produto com qualidade. Você precisa ter uma mão de obra capacitada. E existem normas técnicas, inclusive, para treinamento e execução de obras. Isso é importante. O que a gente tem que aproveitar é a força da mídia social e criar, talvez, vídeos informativos de boas práticas. Coisas simples, rápidas, orientando na especificação. Muito da especificação vem da norma técnica. Uma das inovações e melhorias que nós vamos fazer para 24 é a revisão da norma de argamassa colante. Não só melhorando a questão de metrologia, controle dos ensaios, mas também incluindo os porcelanatos, porque hoje os porcelanatos não são contemplados nas normas, né? São as placas cerâmicas no formato genérico, né? E agora a gente vai também incluir os porcelanatos como um produto normativo, e aí isso facilita, porque existe muito produto destinado à aplicação de porcelanatos, e o consumidor hoje não tem essa informação, e melhorar a especificação. Não somente o uso interno e o uso externo, mas em quais ambientes. As empresas já vêm buscando isso. Elas criam leques de produtos diferenciais, elas já acabam dando essa orientação. Eu acho que o papel do revendedor é importante, porque no final é assim, o consumidor não sabe o que vai levar, ele precisa ter uma orientação na hora. Muitas vezes o próprio revendedor, a pessoa que está dando atendimento, ela dá uma especificação. Olha, você vai aplicar onde? É um porcelanato, tem essas argamassas de porcelanato, ou é ambiente interno ou externo, essas argamassas são destinadas a isso. Fazer esse trabalho um pouco mais junto ao consumidor e trazer nas redes sociais um pouco mais prático, um pouco mais visual. Eu acho que isso ajuda. Ajuda na contratação e principalmente ajuda o consumidor na hora que está executando aquela reforma que ele não quer refazer e ele tem uma percepção do que está sendo bem feito ou não. Ele não precisa ser especialista, mas está sendo bem assentado, né? A argamassa está sendo espalhada da forma adequada no piso para colar a placa cerâmica, ou a pessoa usa ainda método antigo, que é fazer uma bolinha de argamassa e colocar uma placa cerâmica em cima. Isso é arcaico, isso não funciona, isso dá muita patologia. E se ele entende um pouco dessa prática e é visual, ele vai falar assim, poxa, isso não está sendo certo. Você poderia assentar da forma adequada? Porque eu investi R$300 no metro quadrado no revestimento cerâmico do meu sonho, né, como foi dito, é um sonho, mas eu preciso que você faça com argamassa, que o sistema funcione. Então, esse é um dos, talvez, desafios do setor, essa interação melhor com o consumidor, porque ele é exigente. Todo mundo quer ter um bom produto. Então, além da questão da norma, nós vamos avançar também no programa. Hoje o programa avalia as argamassas AC1, que são as destinadas a ambientes internos, as AC2, tem as suas limitações de aplicações, mas também em ambientes externos, e agora nós vamos para a AC3, que é desempenho superior, é uma argamassa mais técnica, mas que a gente vem percebendo também que esse produto está muito no mercado. Ele ganhou uma abrangência, né? E o consumidor muitas vezes entende, por ser uma argamassa superior, ela é muito melhor, e na prática, a gente já fez até um diagnóstico técnico, a gente tem percebendo que essas argamassas não estão desempenhando como deveriam. E aí é o que eu falei do monitoramento. Então o programa agora vai ampliar o seu escopo para monitorar essas argamassas, fazer com que elas desempenhem aquilo que é a expectativa do cliente. Claro. Né? Isso é fundamental. Se aproximar do consumidor, né? Porque ele é um poder de compra muito forte para as argamassas. Hoje a gente tem uma relação de 70%, 80% do volume de argamassas escoa pela revenda e 20% é a venda técnica para as construtoras. Então é importante a conscientização dos revendedores. É um compromisso da cadeia produtiva como um todo. É igual um dominó. Se um elo cai, todos vão cair na sequência. Então, se tem um produto ruim, é ruim para o revendedor, porque vai ter reclamação, é ruim para o construtor, que depois vai ter patologia na obra, e é ruim para o fabricante, porque vai cair em descrédito o seu produto, ou o seu sistema construtivo, né? Porque não é o problema de uma argamassa ser ruim. Se é aquele cliente que está com problema, é uma coisa. A hora que ele desacredita do sistema, todo mundo tem prejuízo, porque ele vai buscar uma alternativa. E o mercado está trazendo novas tecnologias.
e novas soluções. Então você tem que cada vez mais fazer bem feito e com mais produtividade, né? Então acho que esse é um grande desafio. E no nosso caso, e se tiver uma pauta específica a gente também vai abordar, mas a gente está desenvolvendo uma jornada setorial de baixo carbono e consumo eficiente de energia. Porque a gente sabe que as indústrias têm compromisso com sustentabilidade. Mas mais do que isso, demonstrar, apresentar ao mercado, né, declarações, informações técnicas de qual é o desempenho daquele produto. Como é que a indústria está fazendo a gestão dos seus materiais, dos seus produtos e qual é o impacto disso no meio ambiente. Então, isso é uma iniciativa que a gente vai fazer para 24, né? E aí depois a gente detalha com mais profundidade esse assunto. Muito bom. Já vou deixar o convite para o Anderson aqui para a gente voltar para falar sobre essa pauta só, porque isso dá um podcast inteiro, né? Mas assim, vou pegar super o gancho do Anderson então e queria muito, Juliana, te ouvir sobre o que a Leroy Merlin está fazendo dentro dessa temática de sustentabilidade. Vocês olham para isso, para a cadeia? Conta pra gente. A Leroy tem 2 missões em relação a esse tema. Uma é garantir que ela vai ter a disponibilidade de produtos que tenham menor impacto ambiental, que sejam mais responsáveis, que sejam mais positivos. Então, isso tem que estar disponível e visível para o cliente na loja. Mas, além de ter o produto, ela precisa também ajudar na comunicação desse produto no ponto de venda, porque é muito difícil para o cliente ali checar produto por produto, né, de forma ativa buscar informação, deixa eu ver se esse produto é mais sustentável, não é? Ele precisa ser impactado e ele precisa ter esse processo de escolha também pautado em quesitos de sustentabilidade, não só em quesitos de qualidade e desempenho técnico de produto. Então, algo que a Leroy tem feito muito é nas didáticas, nos materiais de comunicação no ponto de venda, buscado comentar também e fazer comparativos mostrando se aquele produto, além dele ser melhor também em qualidade, em desempenho técnico, se ele tem atributos, se ele tem qualidades relacionadas à sustentabilidade que o cliente deve levar em consideração. Então, acho que são essas 2 frentes, de ter os produtos certos e bem comunicados. Alguns anos atrás, a Leroy tomou uma decisão bastante corajosa de garantir que todos os produtos à base de madeira na Leroy teriam a certificação FSC, que garante o manejo responsável florestal. Então, foi uma decisão assim, hoje 100% dos produtos à base de madeira, se o cliente vai comprar uma porta, um móvel planejado, ele sabe. E a gente tem a comunicação na loja falando que tem esse selo e explicando para o cliente o que é esse selo, porque para o cliente leigo, o FSC, ele não entende muito bem qual que é o benefício disso. Não só a Leroy, mas o varejo tem essa missão de ir deixando disponível para o cliente apenas as melhores soluções de empresas que realmente são mais responsáveis e se preocupam em ter produtos de menor impacto. Quando a gente fala de construção civil, a gente sabe do impacto ambiental que esse setor, né, é responsável, e acho que a gente, dentro de toda a cadeia aqui que na mesa está representada, né, com o Anderson no sindicato, o Fábio na indústria e eu no varejo, é como garantir que toda a cadeia seja eficiente para no final o cliente consumir um cimento de menor impacto, ou produtos à base de cimento de menor impacto. Então começa na associação, de fato, como o Anderson estava falando, fazendo as devidas provocações para a indústria, né, movimentando normas, reuniões setoriais, para fazer a indústria se movimentar nesse sentido de, poxa, como se é um método construtivo que ainda vai continuar sendo o principal no Brasil por tantos anos, como que eu reduzo o impacto desses produtos? E fechando a cadeia no varejo, como que eu também dou a boa disponibilidade, a boa visibilidade de produtos de menor impacto para o cliente. Então, a gente tem um caso hoje no setor que é o cimento composto, CP3, CP4, né, que já existe, mas quando a gente chega no varejo, esse cimento é vendido no varejo, mas com apelo mais comercial, de custo-benefício, não se fala tanto para o cliente final que ele está levando um cimento não só com um custo melhor, mas com impacto ambiental menor. Então, como que a gente amarra as pontas, né, em conjunto, para que o cliente valorize, entenda, olha, eu estou levando um cimento responsável, mais responsável, é por isso que eu estou fazendo essa escolha. Então, acho que é um tema muito pertinente para a gente continuar batendo papo aqui, já que a gente está com toda a cadeia representada aqui na mesa no podcast, né? Fábio, acho que a Juliana deu um gancho super para você agora contar pra gente o que a Votorantim Cimentos está fazendo para ter produtos mais sustentáveis. Sustentabilidade é um tema bem estratégico para nós. A gente definiu como um compromisso nosso que até 2030 a gente pretende reduzir a emissão de CO2. Temos um target muito claro, um compromisso que é chegar em 2030 e a gente conseguir olhar versus 2018, que é o nosso baseline, olhar e comemorar que conseguimos reduzir aí 24,8% na nossa emissão
de CO2. E para que isso não fique tão genérico, né, a gente tem uma clareza de quais são as ações que a gente pretende implementar ao longo dessa jornada para que isso se torne uma realidade, sabendo do impacto que tem no meio ambiente. Então, uma delas é exatamente a substituição de combustíveis fósseis por materiais alternativos. Então, quando a gente olha lá o forno, lá, quais são os produtos que a gente pode substituir que tem menor impacto de CO2. Uma outra ação nossa é também como é que eu aumento o uso de subprodutos de outras indústrias na composição do nosso próprio cimento. Então, como foi comentado aqui pela Ju, então eu reduzo o clinker e acabo colocando cinzas que tem um impacto menor. Eu coloco escórias, que aí eu produzo um CP3, CP4, que tem impacto menor também. Então, uma terceira é o uso de energia elétrica de fontes renováveis. Então, a gente conseguir produzir a nossa própria energia e conseguir alimentar as nossas fábricas sem ter um impacto no meio ambiente. E um quarto é desenvolver novas tecnologias para a captura de CO2. Então, como é que a gente utiliza também o benefício da tecnologia para nos ajudar a ter uma captura de CO2 e ter o menor impacto possível? A gente tem um case bem interessante lá no Nordeste, que é o nosso cimento Poti. Via tecnologia e via desenvolvimento, a gente conseguiu fazer uma expansão da nossa unidade que permitiu também produzir um cimento com 60% menos de CO2 por tonelada, quando comparado com produtos elaborados anteriormente. Então, existem cases reais na nossa experiência dentro da Votorantim Cimentos que nos dá uma tranquilidade de acreditar que temos um compromisso, não só nós, Votorantim, mas todos nós deveríamos ter um compromisso, como foi comentado aqui sobre o sindicato, como foi comentado aqui com o varejo, e com um desafio e com um mandato bem claro e também iniciativas que nos dá uma tranquilidade de acreditar que é possível chegar no 24,8% de redução de emissão de CO2 durante esse período. É um conjunto de ações mesmo. Mas a Juliana falou uma coisa interessante. O Brasil ainda vai continuar com o método construtivo, né? Esse método de hoje, né? Por muito tempo. E a gente ainda tem muita coisa para fazer no Brasil, né? A infraestrutura, residências, né? Assim, o Brasil ainda precisa de muito investimento em construção, né? Então, se a gente está falando que a gente tem anos ainda de construção, eu queria ouvir muito do Anderson como Sinaprocin e como um profissional que está no setor há muito, tem um longo conhecimento. Anderson, como que você enxerga o futuro desse setor no Brasil? Bom, o sindicato ele tem um tripé de compromisso muito claro: qualidade, desempenho e sustentabilidade. E a gente, durante nossa conversa, a gente já falou muito dessa questão da qualidade e desempenho. E agora, em novembro, a gente firmou um convênio com o CBCS, que é o Conselho Brasileiro da Construção Sustentável. O que visa esse convênio? Uma construção de baixo carbono. Então, além do setor de argamassas, que a gente já representa, outros setores também estão sendo engajados nesse projeto, né? Porque o setor é de produtos de cimento. Então eu tenho o setor de lajes com a Associação Abilage, eu tenho o setor de blocos com a Associação Bloco Brasil, eu tenho a Associação de Telhas de Fibrocimento com o pessoal da ANF, eu tenho o pessoal de placas de concreto com a Brasplac, então e construção industrializada, que são as grandes estruturas, com o pessoal da BICIC. Então eu tenho todo o segmento engajado na questão da construção de baixo carbono. O que visa esse projeto? Porque quando a gente fala muito de sustentabilidade, a primeira percepção que tem é: precisamos fazer algo pelo meio ambiente, precisamos fazer algo pela sociedade. E nós estamos trazendo também uma visão para o empresário: temos que fazer por vocês, para a sobrevivência do segmento. Porque ele tem que entender, e aí o que a gente falou muito assim, a força do poder de compra, que é a exigência. O construtor tem que exigir sustentabilidade. A demonstração, né? Não fala assim: você tem sustentabilidade? Tenho. Eu faço captação de água. Pô, bacana, mas não é só isso. Eu armazeno, não sei, uma energia um pouco mais limpa, mas quanto que é isso? Quais são esses dados? Quanto eficiente você é dentro das possibilidades que você tem? Qual é o impacto, Qual né? é o Qual impacto? É a diferença? E hoje o setor não tem esse diagnóstico. Então, esse trabalho vai visar o engajamento das indústrias, fazer um benchmark setorial, quer dizer, identificar os dados das indústrias que participarem desse projeto. Claro, é um projeto voluntário, mas que nós vamos fazer o maior engajamento possível de indústrias, porque a gente entende que sustentabilidade, como foi dito aqui, desde usar um cimento adequado, produzir um produto em conformidade, você reduz desperdício.
Porque a hora que você não tem quebras, que as construções estão com maior durabilidade, eu já estou sendo mais eficiente. Né? A hora que eu não tenho uma quebra, eu não tenho um desplacamento, eu não tenho alguma patologia, eu já estou sendo mais eficiente. Diminui o uso dos recursos, Estou né? reduzindo o consumo dos recursos. Né? Então, essa é uma missão nossa. Além disso, a partir da identificação desse inventário de dados, as indústrias vão ter lá o seu benchmark setorial, quer dizer, aonde eu estou perante o meu mercado. Né? Então, fabricante de argamassa. Bom, produzo argamassa colante, muito bom. Eu faço a AC1. A minha AC1 consome X de cimento, X de agregado, X de aditivação e gera um X de CO2. Esse número de CO2 é bom ou é ruim? A hora que eu vejo o mapeamento setorial, talvez eu seja muito ruim. E aí abre uma janela de oportunidades enorme para a indústria. Ele vai retroalimentar o sistema próprio, ele vai buscar tecnologias, ele vai buscar soluções, ele vai buscar insumos adequados para ele ser mais eficiente. Mas isso não é só uma eficiência ao meio ambiente, ao negócio dele. Porque ele vai ser mais produtivo, ele vai ser mais competitivo. É essa visão que a gente quer trazer para a indústria. Porque nós estamos falando de 12 mil indústrias de produto de cimento no Brasil. Se cada um fizer um pouquinho, o impacto é muito grande. Então é essa visão, é essa estratégia que a gente quer trazer para o setor. Primeiro conhecer seus dados, mapear e entender cada um aonde está. A partir daí sim, você tem uma declaração ambiental de produto. Então cada fabricante vai ter oportunidade de ter uma ficha técnica homologada, vai ter todo um processo regulamentado, onde ele vai apresentar para uma Leroy, ele vai apresentar para uma construtora, olha, eu estou te entregando bloco de concreto e esse meu bloco tem a emissão X de CO2. Olha que bacana. A Leroy vai poder comparar o desempenho desse produto com outros. Mas mais do que isso, amanhã ele pode voltar com uma outra declaração atualizada. Uma análise de ciclo de vida mesmo, né? O setor de alvenaria que a gente representa também já fez. Né? E ele é o primeiro setor que nós vamos iniciar essa jornada setorial, que é exatamente aprofundar esse detalhamento e geração dessas documentações. Então, o nosso entendimento é muito mais nesse sentido. Não só motivar pelos motivos claros que a gente tem de sociedade, né, de importância ao meio ambiente, mas que também faz parte do business. E ele vai ser mais competitivo e produtivo e durar mais no mercado se ele trouxer essas soluções. Solução do cimento é importantíssima para o meu segmento, porque é o principal insumo. Mas a logística de trazer agregados, né, os materiais, como é que isso funciona? É muito longe? Qual é o impacto disso? Não se sabe. E a hora que você começa a medir, você começa a entender, você começa a tomar ações. E aí o último passo vai ser um planejamento de mitigações. Setorial também. Por que setorial? Porque isso ajuda a motivar, a mobilizar e que todo mundo faça um planejamento contínuo. Não cada um correndo para um lado, desesperado ou sem saber para onde ir. O que a gente quer é uma orientação, a gente quer trabalhar um planejamento que todos, claro que cada um vai tomar a sua ação, mas pelo menos sabendo um norte, sabendo aonde está o grande objetivo do segmento. Então essa iniciativa a gente já implantou, já assinou esse convênio e agora em 24 a gente vai começar essa implantação e é um processo contínuo. Eu não vejo mais volta, tem grandes demandas, nós já estamos percebendo essa procura dos clientes e é só que os fabricantes falam assim, eu preciso de uma declaração. Não é simples assim, você vai precisar fazer todo o levantamento de dados, que às vezes nem sabe e nem tem isso interno fácil para demonstrar. Então a gente muitas vezes vai ter que pegar especialistas e ajudá-lo a identificar esses dados. Com certeza, é uma análise profunda, muito que é profunda. Ciclo de vida mesmo, isso, né? Tem que fazer toda a jornada do produto porta até a porta, portão, o varejo, porta né? a portão, isso. Tá? Então essa é a nossa iniciativa. E eu vejo promissor por essa iniciativa nossa, a preocupação dos empresários. Toda vez que eu levanto essa pauta, todo mundo está muito motivado. Então eu vejo como promissor sim, o setor de produto de cimento engajado fortemente na questão da sustentabilidade. Mas muito trabalho. Muito. Né? Eu imagino que é até médio e longo prazo, né? Porque essas jornadas a gente só está começando. Ela perene, só começa, né? não tem fim. Muito trabalho, muita coisa para fazer também. E muita transformação, né? A gente está vivendo uma jornada de transformação, né? De olhar para o produto, para o método construtivo ou para a indústria e pensar diferente, né? E nessa pauta de transformação, eu queria que vocês três trouxessem para a gente finalizar também a nossa conversa, que eu nem queria, porque está tão gostosa. Mas voltando à transformação, Juliana, você acredita que a gente está vivendo uma jornada de transformação ou a gente está começando a transformar? Nossa percepção é que está super se transformando e muito como resposta ao que a gente começou a conversa aqui falando, que é qual que é a expectativa do consumidor.
Então, a expectativa do consumidor também tem se transformado e se modificado ao longo do tempo. Então, o mercado precisa responder se transformando para atender essas novas expectativas do consumidor. Então, a gente comentou, né, que ele busca uma obra mais rápida, mais prática, mais limpa, mais sustentável. Então, naturalmente, os métodos construtivos, os produtos, vão se transformando para conseguir atender essas expectativas. Então, em termos de produto, a gente vê que os produtos que são lançados recentemente no mercado, que foram lançados e as expectativas de lançamento para os próximos anos, com certeza vai ser de produtos que secam mais rápido, com rendimento maior. Então, você vê que nos atributos e nos benefícios do produto, ele está tentando ali atender essa expectativa. Método construtivo também, apesar de ainda ser pequeno no Brasil, a construção a seco com last to frame para a estrutura externa da casa e drywall para paredes internas e forros, tende a ser uma tendência, né, uma transformação do método construtivo no Brasil a longo prazo, mas tende a acontecer porque é uma resposta para uma obra mais rápida, mais limpa, mais sustentável. Então, acho que está, sim, já se transformando e tende a ser muito mais acelerada essa curva agora, a partir dos próximos anos. 2024 vai ser só um passo a mais dentro de um plano de longo prazo de transformação da forma como a gente constrói no Brasil, justamente porque a expectativa do consumidor está mudando e se tornando cada vez mais exigente, né, com o mercado, com a indústria, com o varejo. Acho que está tudo conectado. A gente começou falando disso, agora fecha dando a resposta para tudo isso. Porque no fim o consumidor que escolhe é quem manda, né? Fábio, a indústria da construção está vivendo também uma jornada de transformação? Com certeza. Eu vejo uma grande jornada de transformação. Se a gente pega algum tempo atrás, quando você olhava lá um profissional da construção civil aplicando o piso, não utilizava-se nem argamassa, então tinha que pegar o piso, era um processo extremamente arcaico, colocava dentro de uma bacia de água lá. Eu me lembro vendo as pessoas colocando piso na minha casa e deixava a água, depois fazia uma preparação de areia com cimento. Hoje nem se pensa em fazer mais esse modelo. Utiliza-se uma argamassa AC1 interna, externo AC2, mas quando a gente começa a olhar, os pisos, algum tempo atrás eram pequenos, hoje em dia são as peças cada vez maiores. Então você precisa de novos tipos de argamassa, você precisa de novos métodos construtivos. Todo mundo quer pegar a casa hoje e começar a morar amanhã, então a velocidade... Exatamente. Então a gente precisa de produtos que secam mais rápido, produtos que dão uma garantia de durabilidade e com uma menor pegada cada vez mais ambiental. Então, com certeza, isso traz para a indústria, traz para o sindicato, traz para o varejo uma necessidade, um desafio muito maior de como é que você lança produtos que tem uma pegada menor de ambiental, mas ao mesmo tempo que entregue exatamente a expectativa do consumidor, que é maior velocidade, maior praticidade, menor desgaste ou menor desperdício possível. Então, sim, estamos vivendo uma grande transformação e eu acredito que daqui para frente a tecnologia vai ser fundamental para cada vez mais conseguirmos avançar nesse mundo de transformação, garantindo a velocidade sem perder a qualidade também para os nossos consumidores. É possível, né, Fábio? A gente tem equipe boa, tem tecnologia no mercado, né? Então é possível. Anderson, você falou bastante, né? Acho que da transformação, acho que foi bem legal, você puxou essa pauta. Você acredita que a gente também está vivendo essa jornada de transformação e que daqui para frente vai ganhar mais velocidade? Vai, acredito. É um processo contínuo. Na verdade, a gente não pode comparar a construção civil com o segmento de automação. É o contrário. A gente vem num processo artesanal migrando para a tecnologia. Exemplo, a gente ainda tem argamassas viradas em obra. Argamassa de revestimento, de assentamento, coisa que a gente já tem em industrialização, com qualidade e com segurança. É cultural. Então a gente tem uma barreira ainda a vencer, né? Quebrar esse paradigma do sempre fiz isso, sempre funcionou, pelo sempre fiz, sempre funcionou, mas agora eu tenho tecnologia. Vou buscar industrialização, vou ganhar em produtividade, que é o profissional que usa a industrialização a favor, ele vai fazer mais rápido, vai ganhar mais dinheiro, vai fazer mais. Então, ele tem que entender que produtividade é sucesso. E, para isso, ele precisa da industrialização. Seja nos materiais, seja nas argamassas, seja na tecnologia dos equipamentos que são favoráveis, né, para execução, para uma boa execução. O profissional que atua na área, ele tem que entender que está tudo a favor. Nós temos uma plataforma BIM de projetos. Temos que usar isso a nosso favor. Por quê? Porque vai ter bons dimensionamentos, bons projetos, detalhamento, e no final da obra, você, além de cumprir prazos, você vai ter custos controlados.
Então, redução de desperdícios, eficiência, essa é a palavra, só que é um processo. Estamos melhorando? Muito. Vamos melhorar? Muito. Mas aí a gente precisa ter um pouco de paciência também, porque é cultural, né? É uma transformação mesmo, mas é uma transformação de cultura. Porque eu acredito que qualquer demanda, seja da Leroy, seja na Votorantim, de um cliente, vocês vão dar solução. Vocês estão aptos, e a indústria brasileira tem essa condição de ser muito criativa, né, e dar soluções, porque nós temos todos os profissionais capacitados. O que a gente precisa é que o consumidor exija, que o construtor solicite e demande para que a gente apresente soluções. E eles usem, né? Deixa um pouco o medo e o receio de lado e vamos fazer testes, vamos fazer desenvolvimento. Né? As indústrias têm capacitação, inclusive, para isso, para desenvolver em conjunto soluções construtivas para que a gente possa melhorar em todos os aspectos: produtividade, qualidade, segurança, sustentabilidade. Hoje já tem a utilização de drones, hoje já tem a utilização da inteligência artificial, né? As redes sociais, compra tudo online, isso já está implantado dentro do sistema, mas ainda tem muito a fazer dentro da própria indústria. O próprio empresário pode usar a tecnologia a favor de controles, de monitoramentos e tomar ações corretivas muito mais rápidas, né? Do que ficar na prancheta anotando dados ou coleta, agora preciso... Não, seja rápido, agilidade, você precisa dar uma resposta rápida para o cliente, né? E as soluções têm que ser cada vez mais rápidas e eficientes, né? Então, eu enxergo dessa forma: industrialização, deixar um pouco o artesanal de lado. Eu acho que a nova geração vem com essa pegada, né, da tecnologia, sim, então, com certeza. e do aspecto sustentável muito forte. Então, aquele empresário, aquele segmento que entender isso, né, e promover, acho que o que falta do setor é promoção. Como que a gente divulga para o cliente que a gente tem, que esse não é só um produto, ele é um produto com desempenho, qualidade, mas também é sustentável por isso, isso, isso. Elimina as siglas. A gente precisa ter uma linguagem muito objetiva, muito clara. Sim, esse é um desafio. É o desafio, é como se comunicar. Mas o setor faz tanto e às vezes a gente tem a dificuldade de transmitir o valor desse trabalho que nós fazemos com excelência. E tem dois grandes desafios, né? Porque um é ter todos na jornada de transformação, porque envolve muita gente nessa cadeia, né? Então não adianta a indústria querer se transformar e o varejo não, ou o varejo se transformar e a indústria não. O profissional de obra, que é uma peça fundamental, também tem que estar. Então, acho que dois grandes desafios, né? Um deles é isso, garantir que todo mundo viva junto a jornada de transformação, né? E acredita nela. E o segundo é a informação, né? A gente falou bastante aqui de informação, né? A Juliana falou, o Fábio falou. A Votorantim Cimentos tem um papo de obra no YouTube que você pode acessar lá, que tem vídeos rápidos, fáceis, né, para você entender. Então é isso. O setor como um todo também tem esse desafio de como facilitar essa informação, esse conhecimento para todo mundo. E do lado de lá, o profissional de obra ou consumidor final buscar a informação correta, né, e um pouquinho além da sigla. Gente, obrigada, assim, a gente ficaria mais tempo aqui batendo papo, né? Mais umas 2 horinhas, assim? Não, né? Ficaria. Mas a gente vai voltar. Vamos. A gente vai voltar para conversar. Mas obrigada, muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, Anderson. Obrigado. Muito obrigada, Juliana. Obrigada. Foi ótima, adorei a nossa conversa. Obrigada por toparem essa conversa no Diálogos VC. Voltem para a gente continuar. E aproveita aí para convidar os nossos ouvintes. Quem gostou dessa conversa, compartilhe, mande para os profissionais de obra, para quem está passando por reforma, para quem está planejando em 24 fazer uma obra, que tem muita dica aqui. E siga a gente no Spotify, no YouTube, para ser avisado sobre os nossos novos episódios. Obrigada pela audiência. Até a próxima edição do Diálogos VC.